Fala, jovem! E aí? A família tá te pressionando na escolha aí da sua vibe profissional? Tipo, todo mundo fica falando na sua cabeça o que você tem que fazer, ou que profissão você deve seguir? Calma, isso é comum. Quando a gente busca encontrar a nossa vocação profissional, é normal as pessoas que gostam da gente dar palpite, porque essas pessoas que gostam da gente querem o nosso melhor. Mas nós precisamos tomar alguns cuidados, porque muitas vezes as expectativas da família não estão conectadas à sua expectativa ou às suas expectativas. E às vezes a gente acaba dando muita atenção ao que os outros querem que a gente seja, e a gente acaba esquecendo das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos sonhos, do nosso propósito. Eu sempre digo o seguinte, principalmente quando você tem aquela família onde todo mundo quer participar, às vezes rola naquele almoço de domingo aquelas comparações, né? Chega lá o seu primo, né, botando banca e fala assim: eu vou ser advogado. Não é nem advogado, é advogado. Ou chega aquela sua prima e fala assim: cara, eu vou ser dentista. Eu já resolvi, já escolhi aí o que eu quero para minha vida profissional. E aí chega a sua mãe, chega o seu pai, chega aí o seu responsável e fala: viu? Ah lá, o seu primo já sabe o que quer. A sua prima vai ser doutora. E você fala: pô, mas isso não conecta comigo. A família, ela muitas vezes cria uma expectativa acima da realidade, quer às vezes que você seja rico. Welcome to the home of the richest kid in the world. The home of Richie Rich. Hello? Quer que você seja bem sucedido, que você tenha sucesso. E muitas vezes as pessoas têm o hábito de ligar o sucesso profissional, de conectar o sucesso profissional, a grana, com algumas profissões aí já tradicionais, como médico, advogado, engenheiro. Essa pode ser a sua vibe, mas é o que você quer. A expectativa da sua família é o teu sonho. É isso que você tem que refletir também, porque às vezes a gente fica naquela preocupação de agradar a família somente, agradar expectativas dos amigos, ser reconhecido ou reconhecida pela família, mas você pode sim escolher uma profissão, uma função que você goste e também atender às expectativas, porque vamos entender. O que é expectativa? É algo, ok, que alguém espera da gente. A gente não quer desagradar as pessoas que a gente ama, a gente não quer entrar em conflito com a família. Isso é muito legal. A conexão familiar, ela é muito importante. Eu sempre digo o seguinte, muitas vezes na caminhada aí do viver, você vai ter e vai precisar do apoio da família. Porque na vida, às vezes as coisas estão correndo tudo bem e de repente a gente cai, tropeça e precisa de um apoio. Então essa conexão, manter uma vibe positiva com a família é muito importante. Uma coisa que eu sempre falo senta com os seus familiares, senta aí com a família e fala: o que vocês esperam de mim? Um papo aberto, tranquilo, calmo, sabe? Sem achar que o que as pessoas falarem já vai determinar aí o teu futuro profissional. E aí você vai observar, pega até aí um bloco de notas, pega aí o seu celular, você vai observar que as expectativas normalmente que as pessoas têm são expectativas genéricas que você pode atingir, resultados que você pode atingir nas mais diversas profissões. Então, às vezes o pai, a mãe chega e fala: ó, filho, eu quero que você seja feliz. Legal, eu quero que você ganhe grana, bacana, eu quero que você cresça, que você tenha o seu próprio negócio, que você seja independente, que você possa aí construir o seu patrimônio, ter a sua casa. Olha que louco! Quando você começa a ouvir as pessoas que você ama e começa a entender as expectativas, você começa a observar que você pode sim ser bem-sucedido, por exemplo, sendo um técnico em informática. Você pode às vezes ser bem-sucedido
sendo, por exemplo, uma bióloga, sendo, por exemplo, um administrador, uma administradora de empresas, porque na medida que você se conecta com a sua profissão, a grana, se você mostrar serviço, a grana, o reconhecimento, o crescimento, a questão de adquirir patrimônios, será uma coisa automática. Por quê? Porque você está fazendo algo que gosta, que vai surgir aí efeito, vai dar resultados e vai sim se alinhar às expectativas da família. Por exemplo, numa certa ocasião, a minha mãe disse para mim que ela queria que eu fosse médico. A expectativa dela era ter um filho doutor, até para chegar ali, né, para as minhas tias, para os meus primos, para os meus parentes, falar assim: olha, meu filho é médico, olha, meu filho é doutor. Legal, eu entendia esse lado da minha mãe. Ela pensava o quê? Pô, na visão dela, se ele for médico, ele vai ser uma pessoa reconhecida, né, reconhecido no local onde ele trabalha, vai ganhar grana, a família vai reconhecer. Só que aí, eu cheguei na minha mãe e falei assim: mamãe querida, mãe, eu te amo, eu entendo, né, o que você está me dizendo, mas de coração, mãe, só de eu ver agulha, sangue, eu já fico assim, apavorado até hoje. Quando eu vou tomar a injeção, a pessoa vai me colocar ali, a injeção no braço, eu olho para outro lado. Espera só um minuto. Nossa, cacete de agulha. Nossa. E aí nós estamos construindo um diálogo. E eu fui apresentando para minha mãe profissões que eu gostaria de exercer e mostrei para ela também que essas profissões poderiam fazer com que eu atendesse essas expectativas dela, mas fazendo aquilo que eu gosto, aquilo que eu pensava, né, para minha vida pessoal e profissional também. Mas aí você fala para mim: Igor, eu sou de uma família tradicional. Todo mundo aqui em casa é advogado. O meu tio é advogado, o meu pai é advogado, enfim, outros parentes são advogados. Cara, eu acho que eu devo abrir mão dos meus sonhos, ok? E seguir essa tradição da família. Como que você enfrenta a situação? Muito simples. Se a tua família tem uma tradição em seguir uma determinada profissão, pede aí para esse familiar mais próximo para você ficar lá na empresa ou ficar junto com ele 15 dias. Por quê? Você vai avaliar se vale a pena deixar os teus sonhos de lado e seguir uma tradição familiar, ou a própria pessoa que está ali contigo, vendo o seu desempenho dentro daquela tradição familiar, vai observar se você está trabalhando de uma forma desmotivada, se você está trabalhando de uma forma como deveria trabalhar, trazendo resultados. Às vezes, a própria pessoa aí da sua família vai chegar à conclusão do tipo: cara, isso realmente não é para você, segue os teus sonhos. Você entende? Você não precisa, na realidade, entrar num conflito familiar. É tentar trabalhar uma coisa que eu chamo de empatia, que é se colocar no lugar dos outros. Eu tenho certeza que você tem amigos aí que pensam diferente de você. Você gosta, às vezes, de um estilo de música, seu amigo gosta de outro. Às vezes você tem aí uma preferência de partido ou um candidato político, enfim. Seu amigo tem outra. E aí, como há uma conexão de amizade, você ouve esse seu amigo, mesmo ele tendo uma ideia diferente da sua. Você ouve, filtra e entende. Não é que você vai pegar aquela ideia de uma outra pessoa e fazer com que ela seja sua se tiver contra os seus valores, mas você vai filtrar, você vai avaliar, você vai tentar entender os pontos que talvez a outra parte esteja realmente certa em colocar. E aí o pessoal me fala: mas ô Igor, você não conhece aqui em casa todo mundo mete o louco, o pessoal tá me pressionando aí para que eu escolha a minha profissão. Cara, tem alguma técnica que você possa passar para mim, que eu possa, na realidade, não entrar em conflito? Pensa o seguinte: você está numa fase, você pertence a uma determinada geração, essa nova geração aí que já nasceu nesse mundo tecnológico, ok? Seus pais, amigos mais velhos, parentes mais velhos, eles nasceram numa outra época, de uma outra geração. Uma dica que eu dou, tenta entender como era, por exemplo, a infância do seu pai, da sua mãe, do seu responsável, quais as expectativas que os seus avós, os pais deles,
tinham em relação a ele. Às vezes você vai chegar a uma conclusão que o teu pai, a sua mãe, o seu responsável, na realidade, ele está buscando aí fazer, né, como seus avós faziam, dar a melhor orientação dentro do conhecimento que eles possuem. Nós somos frutos aí do meio que vivemos. Então, as opiniões, as dicas que os caras te dão aí, estão baseadas em cima da criação deles. Quando você começa a trabalhar dessa forma, usar essa técnica de tentar entender o outro, a vivência do outro, você vai começar a enxergar a coisa não como uma imposição, estão impondo que eu seja um determinado profissional, mas você vai entender que a opinião das pessoas está baseado nas crenças dela, na criação dela, aquilo que foi passado de geração para geração. E aí não dá choque, aí não entra em conflito. Eu mesmo tive um aluno que a família toda do cara era dentista. O pai era dentista, o avô era dentista, os irmãos resolveram ser dentista também, mas ele falava assim, cara, não tem nada a ver comigo. Rapaz, só de eu ouvir uma pessoa bocejar, abrir a boca pra mim, aquilo já me dá agonia. Não era a vibe dele. O que ele fez, na realidade? Ele virou pro pai dele, que tinha a expectativa que ele fosse dentista também, e falou assim, pai, respeito aí a tua opinião, acho uma profissão muito legal, sei que você quer o melhor para mim, mas vamos fazer assim, eu tô com algumas ideias na cabeça de seguir algumas profissões diferentes. Esse aluno, ele queria seguir aí profissões ligadas à área de tecnologia, mas eu quero que o senhor permita, falando pro pai dele, que eu fique 15 dias lá no consultório com o senhor, vendo como que é o atendimento aos pacientes. É bom que o senhor me avalie também, até para ver se eu tenho jeito para a coisa. Cara, ele ficou 15 dias com o pai dele, O próprio pai chegou à conclusão que não tinha nada a ver. Sabe quando o cara está desanimado dentro da empresa, no caso aí do consultório, quando o cidadão não tem interesse, porque uma das formas que você encontra a sua vocação profissional é quando você está experienciando ali uma situação, está vivendo uma situação que te desperta curiosidade. Sabe aquela matéria na escola que, tipo, quando o professor começa a falar, você já abre o olho, você fala, nossa, que legal, olha que bacana. A mesma história é encontrar a vibe profissional. Às vezes você vê um profissional trabalhando, você pesquisa sobre alguma profissão e vem alguma coisa dentro de você e fala assim, nossa, que legal isso, eu faria tal função, eu exerceria tal profissão, até mesmo sem ganhar nada por isso. Olha como que a gente encontra pistas da nossa vocação, da nossa inclinação, uma tendência natural que a gente tem para exercer uma profissão dentro das nossas habilidades e dos nossos valores. Só que você deve estar pensando, Igor, lá em casa é muito complexo o diálogo. Será que não é você a pessoa que vai trazer a união familiar? Será que não é você que vai começar uma nova etapa dentro da sua casa, onde os familiares vão se conectar, onde os familiares vão se comunicar melhor? Na minha casa, por exemplo, nós tínhamos um sério problema. Hoje, na era da informática, isso eu estou falando agora depois de adulto, a gente tem, por exemplo, o hábito de ficar conectado ao celular 24 horas, sabe? A gente está em um determinado local, mas parece que não está. Sabe aquela coisa assim, as pessoas estão falando com você está ali respondendo no WhatsApp, você está vendo alguma publicação no Instagram, e aí o pai tenta uma comunicação, vê que o filho está ali conectado no celular, acaba desistindo, o filho às vezes tenta uma comunicação, o pai ou a mãe também está conectado. Então nós começamos a criar em casa algumas regrinhas. Então, para que a gente começasse a criar uma conexão legal dentro da família, uma das regrinhas que nós temos em casa, por exemplo, todo domingo no almoço de família, nós temos uma caixinha lá na sala, onde quando alguém chega, já deixa o celular ali naquela caixinha. É o momento da família. E aí a gente começa a
conversar, bater um papo sobre como foi a semana, o que cada um está fazendo de forma descontraída. Aí alguém brinca com alguém. Quando vê, a gente está falando de trabalho, quando vê, a gente está falando, né, de profissões, mas tudo de uma forma descontraída, de uma forma leve, sem peso. Então aprenda a se conectar com a família, tá? Não acredite que as pessoas estão simplesmente impondo algo, porque eu sei, às vezes, a depender de como as pessoas falam pra gente, até no momento de orientação, no momento de dar uma dica aí profissional, parece que está impondo, né? Mas na realidade não está. É a forma de cada um se comunicar, porque como que nós nos comunicamos? Nós nos comunicamos de várias formas. Existe a comunicação verbal, através da fala, através da escrita, existe a comunicação não verbal, a forma como você olha para alguém, a forma como você gesticula. Às vezes, eu sei que rola um temor, existe um medo de alguns jovens de abrir o coração aí sobre a sua profissão, dos seus sonhos, né? Porque você vai ali se conectar com o seu responsável. Ele está ali de braços cruzados, ele está com uma cara de bravo, ele passou às vezes por um dia um pouco difícil. Pô, ele está te dando sinais que talvez aquele momento não é o mais adequado para você se conectar para falar da sua vocação profissional, dos seus sonhos, daquilo que você quer para a sua vida. É importante você escolher o momento adequado para trocar essa ideia aí com o teu pai, com a tua mãe, sobre a profissão que você quer seguir. A mesma história você. Às vezes seu pai vai se conectar com você, você está ali no mundo paralelo, no seu PC, no seu notebook, no seu celular, tá com uma cara meio que tipo, sabe, comeu e não gostou. Então às vezes você vê que seu pai ou sua mãe ou algum familiar quer trocar uma ideia com você, tem uma postura corporal diferente, Para o que você está fazendo, tenta se conectar, não fica nessa queda de braço, aquela hora eu queria conversar, a pessoa não quis conversar, agora a pessoa quer conversar, eu também não quero conversar. Não, relacionamento se constrói cedendo também, sabe? Uma hora você vai ter que ceder em alguma coisa, outra hora a outra parte vai ter que ceder. Eu sei, por exemplo, que hoje em dia muitos jovens querem trabalhar. E muitas vezes a família também pressiona. E aí você fala, pô, de birra eu não vou trabalhar? Pô, pensa no lado positivo. Toda vez que alguém te fala algo, te dá alguma dica, te dá uma orientação, pensa no lado positivo. O que eu posso aprender com isso? Pô, essa informação que a pessoa está me passando, isso pode me ajudar de qual forma? Para o meu crescimento pessoal, profissional também. E trabalhar, às vezes rola uma pressão também em escolher a profissão para começar a trabalhar. Você fala assim, pô, Igor, mas aqui em casa o pessoal está metendo louco, entrando na minha mente para eu encontrar logo a minha vocação profissional e já começar a trabalhar. Bom, vamos analisar. Trabalhar para você, pode ser uma oportunidade de reconhecer se aquela empresa é a empresa dos seus sonhos, aquela função que você vai exercer, se tem alguma coisa com você do tipo, olha que legal, comecei a trabalhar, estou ganhando a minha grana e não é que o que eu estou fazendo se conecta comigo. Você saiu da teoria e foi para a prática. Inclusive, sempre falo para os meus alunos, cara, se o seu pai às vezes fala, chegou o momento de você trabalhar, procura aí uma vaga de estágio, porque tá aí o momento de começar a testar se aquela função que você vai exercer tem a ver com você ou não. E aí você vai construindo, na realidade, o que você quer para a sua vida. Às vezes você fazendo, trabalhando como estagiário, você vai ver que aquela função que você foi contratado não tem nada a ver com você. Vai buscar outra, vai experimentar uma outra situação, porque de coração, na medida que você busca encontrar aí qual é realmente a sua vibe, cara, o dinheiro, o crescimento, que é uma das expectativas da sua família para que você tenha a sua independência financeira, vai rolar. É óbvio, é uma escada.
Você tem que pensar a médio e longo prazo. Hoje eu estou numa certa posição profissional, estou começando aí a minha caminhada profissional, mas eu tenho que planejar o meu futuro. Porque até nesse momento que rola dúvida, eu sempre falo, ó, existe uma dúvida, tenta solucionar. Por quê? Porque durante toda a vida você vai ter que tomar decisões. Decisões, por exemplo, primeiro, quanto à sua profissão. Decisão, por exemplo, que caminhos você vai seguir para crescer naquela profissão. Eu garanto que, mesmo você encontrando a sua vocação profissional, você não vai querer exercer aquela função o resto da sua vida. Você vai querer novos desafios. Manja, você fazer sempre as mesmas coisas, chega uma hora que cansa. É normal aquela rotina, que é sempre a mesma coisa. Isso vai fazer parte, a rotina vai fazer parte aí da sua vida, mas você tem que sempre buscar novos desafios. Então, vamos planejar. Eu primeiro vou me conectar com a família, entrar num acordo, avaliar as expectativas dos meus familiares, para depois ver a minha vocação, buscar um estágio dentro do que eu acredito que é a minha vocação profissional, aquilo que eu quero ser como profissional, e num outro momento você vai planejar, ok, como eu faço agora para crescer e atender às expectativas não só das pessoas, mas também as suas expectativas. E olha que legal se conectar com a família, tentar ter um diálogo, ser aberto, também ter aqueles momentos, muitas vezes, de ceder algo para alguém, ouvir os familiares, para as pessoas te entenderem também. Eu estou aqui, atrás das câmeras aqui, tá a nossa videomaker lindíssima, a senhorita Vini. A senhorita Vini, ela já exerceu um monte de... Ô Vini, vem pra cá um pouquinho. Vocês vão conhecer a senhorita Vini, finíssima. Ela é um pouco tímida, aparecendo... Olha a Vini aqui, gente. Ela é a responsável, estamos aqui com as medidas de segurança, ela é a responsável pelas nossas gravações aqui, profissional que trabalha em audiovisual. Deixa eu te perguntar, senhorita Vini, que alegria. Olha, eu chamei ela de surpresa, gente. Ela tá assim, passada, que eu chamei. Mas eu gosto de trazer o pessoal, na realidade, para vocês verem que não é somente vocês ou eu que já passou aí muitas vezes por esse momento de dúvida, que rola essa questão aí com a família também. Na sua família, senhorita Vini, você tá com quantos anos, Vini? 28, pezinho nos 29. Ô, glória, jovem ainda, Senhorita Vini, lá na sua família, como era a comunicação entre vocês? Sempre foi bem tranquila. Vocês conversavam de tudo? Porque rola muitas vezes na adolescência, a gente vai amadurecendo, a gente tem alguns receios, de falar com os pais, com a mãe, falar aí sobre relacionamentos, sobre vontades, sobre paixões. Lá na sua casa era de boa? Sempre foi bem tranquilo, sempre foi todo mundo bem aberto. Meus pais são jovens também, então... Você tem quantos? Você tem irmãos? Tenho 2 irmãos. E com os seus irmãos, o relacionamento era legal também ou tinha umas tretinhas de vez em quando, uns paranauê? Eu com os meus irmãos? Isso. Bastante porrada. Mas em que sentido? Alguém pressionava alguém fazer algo ou pensar igual? Não, coisa de criança, de bobeira. A gente parou de brigar na adolescência. No meio da adolescência, a gente foi amadurecendo e parou de brigar. E lá na sua casa cada um pensava de um jeito? É cada um de um jeito, totalmente diferente. A minha irmã é de outra área, tem outra cabeça, faz outra Seus coisa. pais também tinham outros pensamentos? Sim, cada um é de uma forma lá, todo mundo é bem diferente. Agora eu fico imaginando, senhorita Vini, que tá olhando pra minha barba finíssima. Eu fico imaginando uma família onde cada um tem aí as suas ideias, tem aí as suas crenças, o seu olhar, a sua opinião. Como que vocês, dentro da família, evitavam então o conflito? Porque cada um pensa diferente. Eu imagino que existiam momentos aí que vocês trocavam ideia, aquele momento que a família sai, vai viajar, vai fazer alguma coisa, ou senta para comer algo, enfim. Como que na sua casa vocês lidavam para ter harmonia, para ter paz, Pessoas, várias pessoas no ambiente, com ideias diferentes, onde cada um coloca aí seu ponto de vista sobre determinado assunto e dentro disso ainda não ter treta. Acho que o apoio é o principal. Todo mundo lá sempre se apoiou muito, até hoje, assim, tá cada um num canto, Hoje em dia cada um mora numa cidade. Mas a gente sempre conversa, conta as novidades, evita julgar, o que o outro quer. Acho que todo mundo ali respeita muito a individualidade mesmo.
Esse apoio, você acredita que ele acontecia por qual motivo? A gente quer ver o outro feliz. Ah, olha que legal. Lá na família da Sulita Vini, olha, isso pode estar acontecendo com você. Cada um pensava de um jeito, mas as pessoas elas se apoiavam, e o princípio aí desse apoio, a essência, para ter esse apoio é justamente o quê? Todo mundo queria que o outro fosse feliz. Às vezes está aí um caminho que você pode seguir. Se às vezes na sua casa não tem essa harmonia toda, às vezes as pessoas, mesmo pensando diferente, se conectarem, quando você vai lidar com as expectativas do outro, lidar com as expectativas dos seus pais aí, além de ouvi-los, entender que são de gerações diferentes, chegar nessa pessoa que você gosta, nessa pessoa que você ama e falar assim, cara, você quer me ver feliz? Você quer o melhor para mim? Eu vou seguir aí algumas dicas que você me deu, muito legal, mas também preciso buscar a minha caminhada profissional. Dentro da sua busca profissional, Vini, você hoje trabalha na parte audiovisual. É um trampo que você gosta. Eu amo. Olha, gente, você viu? Eu falei assim, Sulita Vini, você trabalha com audiovisual, que é uma coisa diferente, Foge um pouco do tradicional. E aí ela falou assim, Igor, eu amo, olha só, E ela fala até com sentimento que ama o que faz, isso é muito legal, Mas antes de você chegar à conclusão que a sua vocação profissional era o audiovisual, primeiro, como profissional da área audiovisual, o que você faz? Porque hoje a galerinha gosta muito também dessa questão audiovisual, imagens e tal. O que você faz hoje como profissional de audiovisual? Bom, Como que você... Calma aí, calma. Eu vou voltar porque a colega tá, Eu não coloquei colega, a chapa tá pronta. Vini, hoje como profissional de audiovisual, o que você faz? Bom, um profissional de audiovisual geralmente tem que ser multitarefa. É raro ver uma pessoa que faz uma coisa só no audiovisual. Mas dessas multitarefas... No caso, eu faço a captação desses vídeos, Que dessas alegria. pessoas aqui. Olha isso. E a edição desses mesmos vídeos. Você deixa a gente mais bonito, recorta os vídeos, põe... Melhorar. Não dá pra melhorar tanto assim. Mas antes de você chegar à conclusão que a tua vibe, que a sua vocação profissional era audiovisual, o que você fez antes de trabalhar nessa área? Rodei muito, meu filho. Quebrou Rodei muita cara? Você fazia Eu o quê? fiz eletrotécnica, fiz porque meus amigos iam fazer, eu passei na prova, era de graça o curso, eu fui. Tipo, você foi na vibe dos outros. Eles vão fazer, não sei o que eu quero fazer da vida, vou fazer isso também. Mas você curtiu? Nunca exerci. Tipo, perdeu lá um tempo, tudo bem, era de graça, mas às vezes o de graça também acaba saindo caro, Porque você falou assim, eu fui fazer, antes de eu me encontrar, eu fui fazer aí, um curso na área de eletrotécnica, fiz porque meus amigos estavam fazendo também, mas nunca exerceu, Perdeu tempo. E depois, mas aprendeu alguma coisa com isso? Ficou frustrada? Eu perdi tempo, realmente. Dinheiro também, porque era em outra cidade, eu tinha que ir todo dia voltar. No caso, meu pai perdeu dinheiro, Mas quer dizer, não foi o seu dinheiro que você perdeu, porque mesmo o curso sendo de graça, que você foi fazer porque os amigos queriam que você fizesse, Você tinha que sair de uma cidade para outra, isso custa, o lanchinho, o transporte, aquela coisa toda. Sim. E seu pai, que era o patrocinador, que bancava a história, qual foi a reação dele quando você falou assim, pai, fiz lá o curso, mas não é isso que eu quero? Ele, claro, não gostou de ficar 1 ano e meio ali gastando pra eu falar no final que não queria mais, mas tudo bem, ele não deixou de me apoiar. E aí depois eu fui dar um tempo e trabalhar numa loja. Na loja você fazia o quê? Vendedora. Você foi trabalhar na loja por qual motivo? Porque eu não tava afim de... Eu não sabia o que eu queria fazer, então eu falei, pelo menos tá ganhando algum dinheiro, eu vou estar ganhando. E teus pais te pressionavam sobre grana, alguma coisa? Ou era mais você que preciso ganhar minha grana, porque, é complicado toda hora chegar no pai, na mãe, dá R$10, dá R$20. Foi mais ou menos isso. Eu não queria ficar o tempo todo dependendo de tudo, porque eles nunca me cobraram essa parte, assim, sempre foi tranquilo, nunca precisei pagar nada em casa, assim, A grana era mais pra você mesmo, pra não ficar toda hora pedindo pro pai. Isso.
Galerinha, olha que bacana. Tenta se conectar com a família, dialogar, trocar uma ideia, entender o ponto de vista também das pessoas, mas essa é uma construção sua, uma responsabilidade sua, né? Ouça os familiares, entenda aí também que são de gerações diferentes, pesquise sobre as profissões que muitas vezes os familiares te orientam a seguir, mas faça a sua pesquisa pessoal, encontre, como a senhorita Vini encontrou, suas paixões, assuntos de interesse, aquilo que te desperta a curiosidade. Isso vai te dar pistas para você encontrar a sua vocação profissional, ser feliz, fazer algo que você gosta, como a senhorita Vini, que é uma profissional de audiovisual finíssima, sempre ajudando aí, sempre disposta, sempre conectada com a gente. Bora dar um play na sua vida. Professor Igor Assis, que alegria!